Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Vida Acontece, com a Joana e com a Isabela de sempre e hoje também com a Vera Machás, que eu estava aqui assim a fazer assim uma lista que é muito longa, portanto eu vou dizer só coisas assim muito rápidas, que és licenciada em Comunicação Empresarial, Psicologia, já foste copywriter, trabalhaste como jornalista, fazes voluntariado desde cedíssimo e continuas a fazer e dedicas-te de coração e alma a várias causas humanitárias, que é muito giro. Cantas, escreves, tens uma caixa de ferramentas, enfim, tens aqui uma lista muito longa de exageradas de coisas que fazes e eu acho isso super giro e mega entusiasmante e fascinante. Olá Margarida, Igor. olá Joana, olá Isabel, obrigada pela oportunidade. Obrigada a nós. E gostávamos de. A minha primeira pergunta era: gosto muito da perspectiva que tu tens sobre voluntariado na vida. O que é que. A maneira que tu vês o voluntariado é muito gira. Eu gostava que, se tu quisesses explorar um bocadinho isso, pode ser que nos ajude a todos a sermos um bocadinho mais voluntários, todos nós, no nosso dia a dia. Olha, Margarida, para essa questão, dizer-te que eu acho que nós podemos realmente ser todos voluntários e não temos que ser voluntários numa associação ou num projeto, ou para todas as pessoas que nos estão a ouvir, e que é muito complicado nós criarmos associações por causa das partes burocráticas no nosso país, mas os projetos começam às vezes, por exemplo, numa conversa como nós estamos a ter aqui às 4, em que a Isabel possa dizer: "Oh Vera, olha, gostava de te enviar qualquer coisa para o Moinho da Juventude na Cova de Amor." E depois a Joana diz: "Olha, porquê é que não vamos lá fazer uma tarde de desenhos?" E depois tu, Margarida, dizes: "Ai, tenho duas amigas que se calhar podem ensinar as crianças a fazer um tema sobre, por exemplo, o Dia Mundial da Criança." Ou seja, o ser voluntário não quer dizer que se tenha que estar num projeto como a Ajuda-me a Ajudar, ou como eu estou no IPO com a Acreditar, ou como estou no ensino especial. Pode ser um momento em que a pessoa decide assim: vou ser mais voluntária ou mais voluntário. Às vezes também falo sobre isto, que é a importância de o fazermos com as pessoas que estão próximas e de não dimensionarmos o que é que é. Às vezes as pessoas dizem: tu começaste aos 16, agora não vou começar aos 46. O que é que isto quer dizer? Isto não quer dizer nada. Pois, exato. Nós podemos começar ontem ou podemos começar amanhã. E depois, porque eu acho que eu tenho duas coisas muito boas para vos dizer sobre os portugueses. Primeiro, raramente dizem que não. Toda a gente gosta de ajudar. E outra coisa é que as pessoas são muito mais voluntárias do que imaginam. Portanto, se calhar eu fazia uma pergunta que não é preciso ter resposta à Joana, à Isabel e à Margarida, que é: vocês já pensaram que se calhar são muito mais voluntários do que aquilo que imaginam? É porque no dia a dia nós acabamos por ser voluntários e por nos voluntariar para situações que estão à nossa volta. E eu mesmo, conhecendo as três agora, parece-me, depois de tudo o que vocês fazem acontecer, coisa que são mais voluntários do que vocês imaginam. Eu acho que o ser voluntário é muito essa vontade de dar sem propriamente estar à espera de receber, não é? Sabendo, no entanto, que recebemos sempre, porque tudo na vida é dar e receber. Mas acho super giro essa... Para já, porque tira um bloqueio enorme. Acho muito interessante. Por exemplo, eu tenho um problema por resolver na sociedade, que é que os mais 50, não é? Muitas pessoas que ficam desativas profissionalmente e que, por sua vez, na sua vida deixam de se sentir vivos e ativos, e que essa facilidade de desmistificar a questão de começar, acho que pode ser muito boa, porque às vezes a pessoa pensa: então vou agora começar uma coisa que nunca fiz, e se calhar agora é a hora certa. Não há uma hora certa, o que importa é começar, não importa quando. Portanto, gostei muito dessa tua abordagem. Não há uma hora certa, é uma frase que eu nunca disse e que vou passar a dizer. É uma espécie de uma homenagem. Porque as pessoas estão sempre à espera de um tempo que depois nos rouba tempo se pusermos em dúvida qual é a hora. Portanto, o que tu disseste, para mim, podia estar estampado numa sweatshirt aqui nas costas. É uma ideia, quem sabe, para a vida acontece ou para a oficina, que é fazermos umas sweatshirts juntas e fazer as pessoas acontecerem sem tanta pressa, porque eu sei lá o que é o tempo certo, não é? Nós somos um bocadinho prisioneiros deste objeto que nos diz as horas, mas... E achamos que temos muito tempo também, achamos que temos imenso tempo. Se calhar mais para a frente, se calhar depois quando fizermos, se calhar quando estivermos mais organizados, se calhar quando não sei o quê, mas na realidade, e porquê é que não fazes agora? O que é que te impede? Nem sabes, estás cá amanhã, não é?
E é Eu giro também também. pensar nisto como uma postura de disponibilidade, não é? De Sim. respondermos que sim aos desafios que nos vão aparecendo e com leveza. Isso também é ser voluntário. Das Estar palavras mais aberto. importantes para mim de tudo, o que tem a ver com processos de desenvolvimento pessoal e com histórias de vida, que vocês estão mais habituadas do que eu, é exatamente isso, disponibilidade. E tem que haver habilidade e agilidade para estarmos disponíveis e principalmente, eu não sei se vocês concordam comigo as três, mas nós temos muita tendência de nos comparar. Mas há quanto tempo? Mas como é que, quando afinal o meu tempo é completamente diferente do vosso e o vosso é diferente do meu, e aqui não há nenhum melhor que outro, são os 4 Certo. diferentes. E aqui, eu não sei se vos acontece o mesmo, eu já levo largos anos em empresas, estou a falar de muitas centenas de pessoas com quem trabalho esta parte das ferramentas, e eu acho que é muito tóxico esta tendência de se a Joana fez isto, porque é que eu não faço isto? Ai, estão giras, 3 amigas, têm um podcast, bem, o nome é espetacular. Como é? Então, façam, não é? Também. Exato, podia ser incentivo, não é? Porque não tem que ser igual, aliás, vai ser certamente diferente, e é único, não é? Esta coisa de nos compararmos acaba por ser um bocadinho um auto-boicote. Paralisante, não é? Pois, Sim. paralisa muito. A pessoa está Paralisa constantemente imenso. a comparar-se com outras pessoas. Tu falaste na caixa das ferramentas, das tuas ferramentas, é muito engraçado esse teu conceito da caixa de ferramentas. Explica lá um bocadinho essa tua Eu ideia. não conheço, por exemplo. É muito Margarida, giro. foi uma brincadeira, foi uma brincadeira. Olha, mas é mesmo gira. Foi, É tudo mesmo começou gira. por uma brincadeira e hoje em dia, passados estes anos, não é? É engraçado perceber que, de facto, estas 7 ferramentas, que muita gente diz que eu escolhi por causa dos 7 dias da semana, não é verdade. Eu escolhi completamente ao acaso. Este paralelismo depois é extensível quando me pedem para falar de alimentação, de divórcio, de luto, de agilidade, de conflitos. Esta coisa do o martelo trabalha ao foco e à assertividade e a lanterna aos processos simpáticos e a lixa o que nos preocupa e a trincha aquilo que nos podemos transformar e o alicate as pessoas que deves retirar do teu caminho. E os pregos, o propósito, o que te suporta. E ainda a fita métrica do Ronaldo no livro Coração com Pernas, que é relativiza e relativiza-te. É quase como, eu acho piada depois quando passo pelas pessoas e dizem: ai Vera, não imaginas, olha, a lixa salvou o meu casamento. A lixa. A lixa não salva casamento, mas se calhar uma mulher ou um homem que não se preocupem tanto, que pensem um bocadinho mais antes de falar, sim, é uma espécie de uma higiene emocional que fazem às relações com a própria pessoa e com os outros. E há outra coisa que eu costumo dizer, e que vou dizer a vocês as três, que é, se eu falo assim das ferramentas, provavelmente sou a pessoa que mais precisa delas. Portanto, também entender que é uma coisa que eu trouxe para a minha vida e depois tive vontade de partilhar com os outros, porque depois esta mnemónica, esta coisa do, bom, eu tenho uma oficina dentro da minha cabeça, o que é que eu faço com as minhas ferramentas? O meu coração é o meu motor. Às vezes acho piada também quando me dizem, bem, Vera, tenho que afinar o motor, que já são as pessoas a dizerem que estão com o coração partido, porque tiveram uma desilusão. Depois isto torna-se numa brincadeira, que foi uma conversa que tive com o meu marido há alguns anos, quando ele me disse, Vera, porque é que não crias um projeto que pega um bocadinho no teu percurso pessoal e profissional? E às vezes, quando as pessoas saíam de minha casa, diziam, ai, Vera, parece que fui à oficina. Pronto, foi por aí, foi mesmo uma brincadeira. Mas é assim que as coisas acontecem e é giro essa coisa que estavas a dizer às vezes de os outros acharem às vezes que nós não precisamos de, ou seja, que está tudo bem, que está sempre tudo incrível, que estamos sempre todos ótimos, que nunca temos problemas, que apesar da pessoa, eu também sou um bocado, faço muita coisa e muitas vezes as pessoas dizem, como é que tu tens tempo para fazer tanta coisa, como é que tu consegues fazer tanta coisa e vocês estão sempre ótimos, tudo incrível, e às vezes a pessoa não está ótima e não está incrível, mas faz na mesma, mas vai na mesma e o facto de nós termos essa tua ideia das ferramentas para nos ajudarem um bocadinho a organizar-nos, não é? Para irmos estando cada vez melhor, é muito gira. Eu adoro o conceito. Acho mesmo. E a história, para a Isabel que não conhece, é descobre o melhor que há em ti. E depois as pessoas levam para casa um imã, que eu tive esta ideia logo no início, porque acho que é importante aquilo que nós lemos e aquilo que nós vimos para aquilo que se passa dentro de cada um de nós. E o slogan é: tu transformas nós em laços.
Essa parte está ótima, sim. É muito portanto, giro. eu acho muito giro depois também às vezes quando me dizem os nós, no outro dia eu gosto muito de trabalhar com mulheres porque são complicadas como eu e isso dá-me muita pica. E eram 120 mulheres. E uma levantou o dedo e disse assim: Vera, mas porquê laços? E eu, olha, porque se tu pensares todos os dias, por isso é que tem o nome que tem, todos os dias, o nascer do dia é uma dádiva, por isso é que se chama presente. Então, às vezes, a sensação que eu tenho acerca de mim própria é que a vida me dá um presente logo de manhã e eu parece que não quero desembrulhar, como aquela criança que estava à espera de receber um Lego e percebe que é uma cadeira. Por isso, é tudo feito por analogias com um objetivo que eu tenho de servir e de passar pelas pessoas com esta mensagem muito simples que é: se tu te descobrires e se tu não te puseres em causa, tudo o resto muda. Sendo que vários dias eu sinto que não me descobri minimamente e que me pus várias vezes em causa. Portanto, isto é como daqui a bocadinho ser noite e agora ser dia. Sim. Tu trabalhas muito com empresas na parte da questão emocional, mas também fazes sessões individuais, ou não? Faço sessões individuais, faço team buildings, no fundo faço aquilo que as pessoas me pedirem. No outro dia pediram para falar de alimentação, por isso é que vos dizia às 3 há bocadinho. Depois é muito fácil, quer dizer, qualquer que seja o tema, se tu fores mais assertiva e mais focada, a concretização dos teus objetivos vai ser facilitada. E depois sempre também passando por esta mensagem, que é aquilo que tu partilhas, divides e depois multiplicas. Também é uma frase que escrevi logo no início. Eu gosto muito de frases, o meu pai era muito assim. E ele uma vez disse-me uma que também está no livro Coração com Pernas, que é: em mares brandos não se fazem bons marinheiros. E eu lembro-me naquele dia pensar assim: bem, adorava ter escrito esta frase, que chatice. Isso é uma boa frase, realmente. Porque temos é como no outro dia, quem é que dizia? Era o Ed Sheeran, acho eu, estava a ver um vídeo dele que ele dizia: não se aprende nada com o sucesso, só se aprende com as falhas. Com as falhas, a falhar umas a vez atrás das outras, assim a pessoa aprende. Com o sucesso, a pessoa não aprende nada. É um bocado isso, não é? Quando está tudo bem, o que é que tu aprendes com isso? Quando está tudo mal, tens que te. Lá Eu acho que está. também aprendes com o sucesso, mas é muito mais forte a aprendizagem quando é com falhanço, quando é difícil. Mas eu acho que também aprendes com o sucesso. Lá está, como foi tudo muito suave, foste e seguiste, não Tem outro paraste, né? impacto. Eu acho que o impacto é diferente. Eu acho mas que tem outro gosto, impacto. sim, gosto O, muito desta noção de quando a vida está difícil é também uma oportunidade de aprendizagem, não é? Eu gosto muito dessa. Qual foi o livro que mencionaste, Vera? É teu? Coração com Pernas. É dela, Escrevi foi a Vera que escreveu. um livro que se chama Não Coração sabia. com Pernas. A Beatriz Lindo. Costa, que vivia no Hotel Tivoli, escreveu um livro que chamava O Meu Pai Coração com Pernas. Atenção, todos somos corações com pernas, apesar do coração com pernas se chamar Kim, que é um coração que não está a bater porque não está vivo, mas que parece que continua a bater dentro de mim todos os dias. Já vai fazer agora, dia 15 de julho, 15 anos que o meu pai partiu, e eu posso-vos dizer que em 15 anos nunca houve um dia que eu não me lembrasse dele, que eu não falasse dele, que eu às vezes não pensasse o que é que o meu pai me diria. Portanto, isto da morte, como dizia a minha querida tia Leonor Xavier, que também escreveu um artigo no Expresso sobre a morte, é muito relativo, porque há tantas pessoas que estão vivas e que não fazem parte da nossa vida, e outras pessoas que já partiram e que fazem parte dela. Por isso se chama Coração com Pernas. E depois o livro é uma história que explica que todos somos mecânicos, não é? Não há aqui a mecânica do momento, ou seja, todos podemos afinar as nossas peças. Foi uma ideia, olha, no meio de uma reunião também numa brincadeira com a Sara do O, estava a falar com ela e disse: pois vamos escrever um livro para crianças. Porque as crianças são professores, eu fico encantada com aquilo que se diz, aquela pureza e não sou daquelas pessoas saudosas de ser criança, eu gosto é de ser mais velha, mas aquela pureza de que tudo encaixa, depois vamos perdendo com as coisas da vida e com os sucessos, como dizia a Isabel.
E os filhos, tu não sentes que desde que... Eu cada vez estou sempre a dizer isto e cada vez mais. Eu acho que, por um lado, nós temos a tendência de que achamos que nós educamos os nossos filhos e que nós ensinamos muita coisa aos nossos filhos e ensinamos, mas a quantidade de coisas que nós aprendemos com eles, para mim, pelo menos, é inacreditável. Eles ensinam-nos imenso e nós às vezes temos eu pelo menos tenho uma tendência em que, pronto, nós somos pais e sabemos mais coisas e eles estão sempre a ensinar-nos muito mais coisas ainda. Acho isso muito giro. Os miúdos são mesmo professores. É giro. São ondas no nosso mar também, não é? Seguindo a Uau, analogia Isabel, dos são barcos. ondas do nosso mar. Bem, eu acredito que nada é por acaso. Portanto, é assim, eu gostava de me juntar com este podcast, que tem um título incrível, e vamos fazer umas sweatshirts com frases, porque eu às vezes vou na rua e vejo uma sweatshirt lisa e penso, por que não está ali uma frase tipo Uma esta que a mensagem Isabel disse, ou aquela empoderadora. que a Joana disse há bocadinho. Olha, imagina, Joana, de vires a andar nas costas de uma sweatshirt. Estás disponível? Estás disponível. Uau, Olha que giro. uau. Pronto, eu digo-vos uma coisa, isto vai andar para a frente, mesmo que vocês... Estamos contigo, Vera, nós já Estamos contigo. Estás muito disponível bom. é uma ótima ideia. Não é? A facto, é mesmo giro. Estás disponível. É engraçado isso. É tão simples e é tão fácil, na realidade, fazer as coisas. E tu também tens umas cartas, não tens, Vera? 2 baralhos de cartas motivacionais com 60 cartas, que chama-se Off to Me, que é uma viagem da pele para dentro, de nós conhecermos o que cá está dentro, por isso é que se chama Off to Me. E são 60 cartas, todas elas diferentes, com frases que eu escrevi numa varanda na Arrifana, porque me ligaram de uma empresa a dizer assim, Vera, como é que agora tu sais da empresa e depois não fica aqui nenhuma mensagem? E curiosamente começou pelo Off to Me adultos e depois passou para o das crianças. E no fundo aquilo que eu acredito e que muita gente acredita também, porque faz todo o sentido, é que a programação neurolinguística e aquilo que nós lemos pode encadear o nosso pensamento para um caminho a nosso favor e não contra nós, voltando aos autoboicotes que eu conheço de les a les. E porquê é que sentiste necessidade de fazer para as crianças também? Porque me pediram numa escola. Giro. E das crianças é diferente porque tem uma frase e uma dinâmica. Uma ideia. E vais às escolas fazer atividades com eles? Vou às escolas fazer atividades com eles, da mesma forma que faço com as empresas. E falar As respostas devem ser incríveis. Joana, eu às vezes é mais fácil responder aos adultos, porque dentro deste projeto existe uma dinâmica que é talvez a que mais mexe, que se chama Eco Emotion Box. Também uma vez numa reunião pensei, porque é que as pessoas não põem numa caixa de sapatos aquilo que querem que eu fale sem assinar e em letras grandes? Ninguém sabe quem é que escreveu o quê. Eu não sou a favor do anonimato, mas é uma boa rampa de lançamento. E eu vou-vos dizer, os adultos, eu cada vez que abro aqueles papéis, porque é uma espécie de emoções à la carte, eu penso, vou ter que responder. No dia em que não responder, faço outra coisa qualquer. Mas as crianças escrevem umas coisas, assim, de uma profundidade, porque depois, hoje em dia, eles estão muito expostos a este boom de tecnologia, mas também têm muita informação que nós eu tinha o Clube das Pedras com as minhas amigas e andava com uma escova de dentes a tirar a terra das pedras, a achar que elas eram valiosas, mas eles veem uns vídeos às minhas escondidas que às vezes me vêm dizer coisas que eu pensei, de onde é que isto veio? É muita informação e nem sempre têm capacidade para processar esta informação toda, porque eles têm uma cabeça, por um lado pensam muito e têm muitas ideias, mas por outro lado não têm idade nem maturidade para isso. Mas é giro isso. E nos adultos tu sentes que existe abertura para os adultos falarem assim da parte emocional? Existe tanta abertura quando eu digo que ninguém assina e que é em letras grandes, diz com cada coisa. Normalmente o que acontece, e também aconteceu em São Paulo, que eu também estive a fazer estas dinâmicas em 6 empresas em São Paulo, o que acontece é que as pessoas, depois quando eu começo a ler os papéis, há uma linguagem corporal extraordinária que começam a descer das cadeiras, porque os papéis são muito idênticos. Os papéis são muito idênticos, sou insegura. Tipo fui eu.
não me sinto valorizada, tive um trauma de infância, basicamente aquilo que todos temos, que eu costumo dizer que é uma Exato. mochila invisível, em que lá estão variedíssimas pedras, umas mais pesadas, outras mais coloridas, mas não há ninguém que não tenha traumas, ninguém que não tenha desilusões, ninguém. Só que nós não estamos habituados a falar de fragilidades. Pois Então é. é um laboratório de emoções em que, para mim, é muito difícil às vezes não chorar, por várias razões, porque às vezes bate nas minhas feridas abertas e porque às Exato. vezes é tão duro aquilo que se lê, mas depois as pessoas que me contratam dizem sempre: "Oh Vera, eu a dizer-te que estava tudo bem", e a minha resposta é sempre a mesma: "Mas para quem é que está tudo bem?" Pois é. Essa Isso é coisa de uma, estar isso é tudo giro. bem foi ótimo para o Covid, mas nós sabíamos que estava tudo mal, não é? E o que é que tu sentes depois de fazer essas sessões? As pessoas, achas que as pessoas realmente dão assim uma volta na vida delas? Achas que conseguem mudar de alguma forma e ser mais vulneráveis? Parece estranho, mas também estou a fazer este trabalho com a minha terapeuta, falar daquilo que eu faço desta maneira, mas aquilo tem um impacto automático. Ou seja, se eu leio um papel de uma pessoa que me diz: "Estou há 20 anos casada com o meu melhor amigo", e eu digo, eu peço a esta pessoa que escreveu isso que pense se ele fosse o seu filho. O que é que Hum, seria ter um filho que dorme com a melhor amiga há 20 anos e que não tem a oportunidade de se apaixonar verdadeiramente por uma pessoa e de ter uma pessoa verdadeiramente apaixonada? Porque um homem pode ser muito apaixonado, se a mulher que vive com ele há 20 anos não corresponde, ele já não está na vibração, na sua essência. Portanto, depois aquilo que eu sinto é que quando me mandam uma mensagem a dizer que já aconteceu, aliás, esta pessoa depois foi outra vez a uma Eco Emotion Box, porque eu faço algumas abertas ao público, levantou-se e disse: "Fui eu que fiz este papel num momento na Joyeux e eu separei-me porque comecei a pensar de outra forma. hum. Deixei de pensar em mim e passei a pensar nele. De facto, esse ex-marido está com outra mulher, porque eles não sabem ficar sozinhos, obviamente, e ela se calhar vai se apaixonar. Por isso, é um bocadinho. Pode ser mal interpretado o que eu vou dizer, mas acredito que seja automático, não porque eu sou a Vera, mas Sim, porque a minha sim. resposta, que vem da pergunta de outra pessoa, se eu estivesse sozinha numa sala, nada disto acontecia, não é? Portanto, é aquela vibração toda, como dizia há bocadinho a Isabel, não é? Nós somos vibracionais e, portanto, nós andamos ali numa bolha de partilha e eu posso-vos dizer que saio de lá muito cansada, Pois. custa-me muito quando me calha 2 no mesmo dia, Sim, deve ser intensíssimo. vivemos no Porto agora e 2 no mesmo dia é cansativo, porque fala-se de coisas muito tristes, de traumas muito grandes, as pessoas como não assinam, Hum, dizem e escrevem coisas e depois ainda comentam de uma forma incrível. E depois, no fim, é um efeito quase como se fosse aquilo do baralho de cartas quando nós éramos mais novas. Começamos todos a cair, inclusive eu, não é? hum. Começamos todos a cair nesta. Nunca tinha dito, nunca tinha dito esta frase, mas neste mar que não tem fim, que é nós sermos frágeis. E Pois é é, daí que vem a força. pois é. E é aí que nos encontramos na realidade, não é? E eu estou a pensar assim porque estou a pensar no que a Joana me disse há bocado e a Isabel e tu. Portanto, isto tudo é um bocadinho ripple effect. Nós andamos Hum, todos a contagiar-nos com o que nós quisermos. O que nós Certo. damos, recebemos. Mas na Eco Emotion Box gostava muito de um dia fazer para isso é muito vocês giro. ou convidar-vos para um grupo grande, porque no mínimo são 10 pessoas. Posso dizer-vos que no outro dia, quando eram para mais de 100 pessoas, estava um bocadinho aflita, porque como é que em 2 horas respondes a mais de 100 papéis? Mas eram todos tão idênticos a certa altura. Tenho Isso é medo, não estou curioso. É feliz, não giro. gosto do meu corpo, não me sinto amado, não me sinto amada, acho que não sou reconhecido no trabalho, não consegui ultrapassar um trauma, tenho saudades da minha mãe, não sei lidar com o luto. Depois, de repente, nós ficamos todos no mesmo lugar. No mesmo barco, Uhum. pois. Pois. É muito engraçado. Ainda a semana passada estive com uma amiga que é minha amiga há mais de 10 anos e nós tirámos uma tarde para estar juntas, que é uma coisa que não acontece, não é? É na nossa vida acelerada. E a profundidade da conversa, tanto dela como da minha, de repente, naquela tarde eu fiquei a descobrir tanta coisa sobre ela e ela sobre mim que
pronto, claro que também estamos as duas a fazer terapia e está muita coisa aqui à flor da pele, mas é impressionante quando a pessoa realmente se dedica a parar um bocado e a ouvir, é incrível. E eu acredito que Estavas nesses a dizer, grupos. estamos as duas a fazer terapia, tu estás a fazer terapia só agora? Uhum. Uai, que espetáculo! Nós fazemos todas terapia. Eu Aqui é comecei tão tudo. cedo, eu comecei tão cedo e acreditas que na escola dos meus filhos já há. É Mas eu engraçado, acho está a espetaculares. mudar. Se calhar, e eu digo isto, nem todos precisamos de terapia. Se calhar tu nunca pensaste que ia ser tão bom Uhum. fazeres esta terapia que já te faz ter essa conversa. Sim, 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 né, eu não fazia ideia. Aliás, eu achava que não precisava. Mas houve aqui uma coisinha que me levou à terapia com o nascimento da minha filha mais nova e de repente isso foi só um pormenorzinho e começou a levantar montes de coisas. É incrível, sim. Em Agora relação à nunca terapia, mais te vai tenho uma despachar. pergunta para ti, Vera, que disseste que já fazes há muito tempo. Tu consegues manter uma terapeuta durante muito tempo ou vais mudando de terapeuta? Isto é uma questão que eu tenho, porque eu sinto-me em loops em que a determinada altura sinto necessidade de mudar de terapeuta. E eu acho que isso é muito Mas saudável. E eu já mudei. E vou-te dizer que mantenho uma relação muito próxima, ao ponto, por exemplo, da minha segunda terapeuta. Eu vou na terceira, tenho 47 anos. E comecei muito cedo. E a minha segunda terapeuta, o filho dela ligou-me, que ela fez 70 anos, e ele disse-me: Vera, olha, a minha mãe vai fazer 70 anos e nós vamos fazer um livro de família e de amigos. E eu precisava que tu fosses uma das páginas, por isso escreve um texto e escolhe uma fotografia com os teus filhos. Por isso eu mantenho sempre uma relação Giro. e uma ligação incrível a esta mulher que me ajudou imenso e que me vai continuar a ajudar sempre. A atual também faz o seu papel. Por isso, eu acho que é saudável. Isto é a mesma coisa. Não sei se faz sentido esta comparação que vou fazer, porque também nunca pensei nela. Mas tu também não tens sempre a mesma amiga, não é? Hum. Tens várias uhum. amigas e cada amiga te vai dando aquilo que num momento te está a fazer sentido. Precisas. No entanto, eu tenho amigas que andaram comigo na faculdade que vejo uma vez por ano e que depois, quando as vejo, parece que as vi ontem. Uhum. Eu sou a favor da diversidade e de também vermos diferentes pontos de vista. Vista, pois. Há uma coisa que eu partilho: eu nunca tive um terapeuta homem, Pois, nem eu. são Eu também todas não. É mulheres. só mulheres também, mulheres. Engraçado. Mas isso é giro. É muito giro essa perspectiva. Acho engraçado também tu tens sempre uma postura muito positiva em relação a tudo. Zero crítica, muito aberta, disponível, lá está. Esta frase é uma palavra boa para ti, E em que disponível. fase da tua vida é que tu começaste a oficina e esta tua prática? Eu comecei a oficina, o meu marido costuma dizer que eu comecei a oficina no dia em que entrei na Associação Sol com as crianças, a trabalhar com crianças com SIDA. Mas o projeto oficina começar foi já quase há 8 anos. E foi porque eu senti realmente necessidade de. Eu estava a trabalhar num bengaleiro e estava ali, era para ir 4 meses ajudar o meu irmão e acabei por ficar muito mais tempo, atravessou as minhas 2 gravidezes. Tinha muito o meu projeto da ajuda-me a ajudar, ia para os bairros, ia ter encontros com famílias, com pessoas especiais, que o nome está certíssimo, são mesmo pessoas especiais e com quem eu mantenho contacto ainda hoje em dia, mas eu não tinha um rumo profissional. Depois comecei a pensar em fazer algumas sessões, mas eu até há 8 anos eu não fazia ideia do que é que eu queria fazer e tinha muita pressão, porque tinha primos direitos da minha idade já com uma carreira, já com um casamento, já com filhos, e eu sentia que o pânico se estava a instalar à minha volta. A mulher vai fazer. Por isso eu tive muito tempo sem saber o que é que queria fazer. Como disse a Margarida de início, com muitas experiências diferentes, adorei trabalhar em rádio, adorei trabalhar na televisão, trabalhei numa sapataria, trabalhei a dar aulas de inglês, fiz trabalhos tão diferentes que nenhum tinha um elo de ligação, a não ser a minha vontade de experimentar. E eu acho que é isso que vai continuar a acontecer. Porque repara, eu escrevi um livro, mas eu não sou escritora.
eu vou fazer um concerto para angariar fundos e eu não sou cantora. Portanto, eu tenho perfeita noção que aquilo que eu faço não sou a melhor. Há pessoas que depois só fazem o que sabem fazer muito bem. Eu atiro-me para Os piscinas de especialistas, não é? água. Não é? Tu és uma experimentalista, depois há os especialistas e os experimentalistas. Vou Joana, experimentando, consegue? vou experimentando e muitas coisas não correram como eu queria e tive muitas portas fechadas e muitas pessoas que se calhar tiveram atitudes comigo que eu na altura pensei, como é que é possível? Eu estava tão bem aqui a fazer este trabalho, porque é que esta pessoa teve esta atitude? E depois penso, se estas portas não me tivessem sido fechadas, eu nunca poderia ter aberto a porta da oficina, que é tão minha como vossa, porque é um projeto para as pessoas, portanto, de minha tem pouco. Eu criei isto para chegar às pessoas e dizer, vocês já repararam que vocês têm isto tudo dentro de vocês, por isso é mesmo para os outros, não é para mim. Quase com 40 anos. Frase. Começaste quase com 40 anos. Quase com 40 anos. Estás a ver? Isto é giríssimo. E é uma coisa que nós adoramos no podcast, é quando as pessoas de repente mudam de vida, assim a uma idade que a pessoa diz, com essa idade já não vais fazer nada. E de repente olha para ti. É espetacular. E nós podemos mudar sempre, não é? Claro que sim, mas há qualquer coisa... desconfortáveis é um sinal de não é por aqui. E no outro dia alguém me disse, Vera, tu dás as ferramentas a toda a gente. Qualquer dia vem uma pessoa, pega num projeto e diz, está tudo certo, se houver uma pessoa que pegue nas ferramentas e que faça mais sentido do que as minhas, eu vou passar para os pedais dos aceleradores, ainda tenho o travão de mão, também tenho as rotações, há todo um mundo que nós podemos explorar. Imagina que vem alguém pegar nisto e que pega nisto de uma maneira que faça mais sentido. Então eu vou noutra direção, porque melhores do que nós há sempre, não é? E da mesma forma como apareceu a primeira oficina para carros, o facto de nascerem outras oficinas não quis dizer que aquela oficina deixasse de ter serviço e clientes e crescimento, não é? É muito giro também ver esta multiplicação da criação de valor. Mas ia puxar aqui num ponto que eu acho super giro e que me faz lembrar a última conversa com o Vasco também, que é muito esta noção que a Vera estava a dizer agora, desta noção de vida ao serviço. Sim. Que a oficina não é minha, a oficina é de todos e que a oficina está aqui ao serviço das pessoas e que cada vez mais isto vai ressoando muito comigo, que é muito esta noção de estarmos disponíveis para aquilo que a vida nos chama, a vida a acontecer, ou seja, onde é que realmente é suposto nós criarmos valor na vida das outras pessoas e do planeta, não é? Onde é que nós temos serviço para prestar, onde é que isso é natural e onde é que vai fluir. Gosto imenso desse contexto, Sim, e pegando no que forma de estar. E pegando nisso, Isa, e no que a Vera estava a dizer de não ser especialista nisto ou naquilo e de ir, é mesmo isto, é pôr os talentos todos a render. Isto, eu posso não ser a Marisa, mas sei cantar e vou cantar como sei. Posso não sei, é isto, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer e de uma maneira gratuita, uma maneira de leve, porque eu acho que estas coisas, tanto a comparação como se alguém pega na minha ideia e isto bloqueia-nos, e a pessoa se calhar acaba por não fazer nada, não é? Esta parte da especialista e experimentalista, eu imagino muito um gráfico muito visual na minha cabeça, que é um círculo com 360 graus, não é? E nós podemos ser especialistas e temos aqui um dos graus que está super bem desenhado e bem pintado e bem vincado. E nós podemos ser experimentalistas e temos um leque muito mais completo, em que se calhar não vamos ser nós a resolver todos os problemas num tema X, Y ou Z, mas através do nosso saltitar entre vários raios desse círculo, vamos conseguir, olha, mas eu conheci não sei quem que faz isto, quando estive ali a experimentar isto, conheci um especialista disto, então agora vou-te pôr em contacto com esse especialista, e quando estava aqui a experimentar isto, conheci um especialista também sobre isto, então tem este círculo muito mais aberto e muito mais papel de magnetizador entre vários. Tu estás a descrever o vosso podcast, não é? A vida acontece é como se fosse um alvo, não é? Em que as pessoas vão ouvindo as vossas conversas e há sempre uma mensagem que vocês as três deixam na vida das pessoas que depois faz com que elas tenham. Eu acredito mesmo que uma conversa muda um caminho. Para mim, eu não vou ser a mesma pessoa depois de falar com vocês hoje. Não tenho a menor dúvida, que vocês já me inspiraram.
Por isso, tu estás a descrever esses 360 graus, isso é, para já o nome A Vida Acontece, acho que devia ser vocês as três deviam pegar nisto e fazer um livro daquilo que acontece porque vocês fazem acontecer isto. Eu quando ouvi o nome A Vida Acontece, realmente, é porque toda a gente tem uma vida que acontece. É verdade. Certo. E por isso essa descrição também é genial para o vosso projeto. Quer a pessoa que queira, quer não queira, a vida acontece. Tens esse dom tu tens um equilíbrio muito grande entre a parte criativa e a parte fazedora. É muito giro porque tu não tens só as ideias, tu parece que consegues logo canalizar e fazer. Tem dias que as ideias vêm e depois perdem-se todas e fico lá no ar e alguém tem que me puxar à terra e depois a frustração dá-me calhar muito é algo que jeito. vais trabalhando A seguir à também. frustração vêm sempre coisas ótimas, mas esse equilíbrio tem dias. Eu faço sempre esta analogia nas minhas palestras, que é, se nós pensarmos no exame cardíaco, ele tem altos e baixos, portanto está tudo certo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Não consegue. Para quem nos está a ouvir, a Isa acabou de mostrar um desenho que descreve o que a Vera estava a dizer. Muito bom. Mas eu acho que isso também é bom, porque tu acabas por ser uma inspiração, porque a pessoa olha para ti, tens tantos projetos, fazes tantas coisas, mas também é importante às vezes também termos esta perspectiva de, olha, mas nem sempre isto está tudo ótimo, nem sempre eu consigo fazer tudo o que eu quero, nem sempre, porque acho que nós as três às vezes temos esta questão de, temos muitas coisas que gostávamos de fazer e saltitar e não sei o quê, e depois tipo temos que nos baixar e dizer, não, calma, não podemos fazer tudo e chegar a todo lado. Por isso a Isabel está tão entusiasmada a dizer, não, mas ela consegue fazer tudo. Não vou conseguir. Nem penso nisso. Há montes de coisas que não aconteceram, outras que ficaram pelo caminho e que agora, para mim, quando olho para trás, penso, porque é que perdeste tanto tempo a libertar toxinas desses olhos e a chorar? Porque os pontapés levam-nos mais longe. Olha, essa eu também nunca tinha dito. Podemos pôr nas nossas Nas t-shirts. Podemos pôr nas costas. Não te não esqueças que os pontapés levam-te mais longe. Bom, nós vamos criar aqui uma marca. Já estou a apontar. Não tens arrependimentos? Não sentes que tens arrependimentos? Não. Tenho. Às vezes eu tenho uma grande dificuldade em lidar com as coisas que me acontecem e que me magoam. Por isso é quase não, é bastante infantil, é limitador e às vezes faz-me perder muito tempo. Eu hoje em dia também levo para as minhas palestras fichas e digo às pessoas, olha, imaginem que têm 10 fichas por dia, logo de manhã. Se vocês gastarem logo 4 no trânsito a insultar um homem, já só ficam 6. Se vocês pensarem no que é que a vossa mãe vos disse, que foi altamente constrangedor, mas que é o amor noutro formato, perdem mais 2, já só ficam... Por isso, esta coisa das fichas, eu sinto que perco muitas fichas com essa parte do porque é que os porquês. E no outro dia estava com a Rita, com a minha sócia, e disse, Rita, fala-se tanto em motivação, porquê, para quê? Vamos ter que criar aqui qualquer coisa diferente, porque eu já não digo mais porquê, para quê, porque somos muitos a dizer, eu tenho que acrescentar alguma coisa. E estava ali a pensar e depois pensei, o ponto de interrogação do porquê, ou para quê, se nós fizermos ao contrário, é um coração. Então passa a ser porquê, para quê, para mim. E naquele momento fez-me imenso sentido, porque como vos disse há pouco, a aceitação é uma coisa que desde muito pequenina me veio aqui ao ouvido, assim, olha, é melhor aceitares. Porque nem sempre é fácil a pessoa aceitar. Às vezes era o que eu ia dizer, às vezes é bem difícil. Eu continuo nesse caminho, ainda estou longe de sentir que aceito tudo e que sou uma easygoing. Não, eu às vezes fico aqui... No outro dia fiquei toda contente, temos cerca de 50.000 a 70.000 pensamentos por dia, fiquei tão contente. 50.000 a 70.000 fogos. Conscientes e inconscientes. E pensei, pronto, então agora quando estiver com isto a carburar, essa frase deu-me tanto jeito. Dá-te alguma paz. É para eu aceitar mais rápido e não ficar ali a picar o miolo ou a dar bananas aos macacos. Sim, é que às vezes a pessoa está nesse loop, não é? Às vezes a pessoa tem que só sair. No outro dia estava a ouvir
É isso, um bocado, aquilo que nós vemos e o que lemos, aquilo que nos alimenta, e se nós estamos sempre com os mesmos pensamentos e estamos a recorrer todos os dias aos mesmos pensamentos, é difícil sairmos deles e pensarmos noutra coisa e darmos a volta, seja de que maneira for, para a frente ou para trás, não interessa. Mas isso é muito verdade, a pessoa aceitar só. Como é que era a coisa que eu dizia? A coisa que o Vasco dizia, não é aceitar, agora está-me a faltar o termo, não me consigo lembrar. Mas são coisas que nem sempre conseguimos fazer. É fácil por um lado, mas difícil para implementar na vida. Para mim. Para ser fácil tem que ser difícil. É isso, pronto, e nós gostamos do difícil, mas às vezes o difícil... Outra frase para as nossas sweatshirts, eu nunca disse nada disso. Só para não acharem que eu já repeti isto noutros sítios. Eu acho que nós temos o nosso negócio montado. Só comecei a apontar desde as últimas duas. Acho que nós daqui a 10 anos, quando nos sentarmos às 4, porque eu estou mesmo contente de vos conhecer hoje, por várias razões. Não vai ser daqui a 10 anos que nos vamos sentar, é antes não, mas daqui a 10 anos vamos pensar, e aquela nossa conversa, porque entretanto já não é só as sweatshirts, também podem ser as palas, podem ser as toalhas de praia. Temos a Isabela a criar, fomos a Joana a criar portas de disponibilidade, fomos a Margarida a puxar para o mundo de pessoas e está feito círculo. É muito giro. E gostas mais de trabalhar com adultos ou crianças? Mais com crianças, dirias? Não. Muito mais com crianças. Pois. Primeiro porque tenho uma parte de criança que me acompanha e que me tem dado muito jeito. E depois porque os adultos às vezes me intimidam. Se eu vos dissesse as maldades que às vezes me fazem quando eu chego aos sítios, é sério? vão ficar constrangidas por mim. Eu já tive uma pessoa que pôs uma máscara nos olhos enquanto eu estava a fazer o trabalho da oficina numa equipa. Também já tive outra que disse palavrões. Também às vezes eu gosto quando chega assim àquelas empresas com séniores que dizem género, onde é que está a formadora? Pois, com aquele ar. Também aquelas pessoas que sem querer, eu acho que quem trabalha nesta área facilmente é um saco de boxe. Pois. E às vezes eu estou a falar e eu vejo nos olhos daquelas pessoas tipo, quando é que ela se cala? Pois. Porque também não está a ser confortável as coisas que eu estou a dizer, porque à medida que eu vou falando das ferramentas, vou falando de coisas da vida que depois para mim, como vos disse há pouco, numa linguagem corporal, dá perfeitamente para ver, e quando começam a olhar para o relógio e quando escondem o telemóvel, e para uma pessoa que tem inseguranças como eu, isso às vezes pode ser... minoriza a minha vontade que eu tenho de chegar ao coração das pessoas, começa a sentir quase como se fosse o ouvido quando se ouve ao longe. Eu tenho que me focar no meu propósito, que é estar a trabalhar, e não posso levar isso para as minhas inseguranças, como eu disse, não é? Então há ali alturas que eu passo de saco de boxe a pessoa, de pessoa a Eco-Emotion Box, de Eco-Emotion Box a qualquer coisa que as pessoas às vezes não lhes apetece. Nunca me aconteceu ninguém dizer não gostei, mas tenho a certeza que há pessoas que não gostaram, porque isso faz parte, é impossível. Pois. Isso quando tu fazes uma coisa com esta vontade, quando se fala de coração, é sempre muito intenso. Então, às vezes, eu vou com tudo e chego lá e não há quase nada. Que horas é que acaba? Podemos fazer intervalo. Mas vai falar de quê? Mas mecânico do quê? Mas, tinha tanta coisa para fazer. Acontece-me tantas vezes. Eu também fui assim. Fui fazer um hotel e chegou um rapaz bem simpático que consegui que ficasse até ao fim, que disse assim, desculpa, mas isto de psicologia nunca me disse nada. E eu olho, mas pode só ficar a ouvir a descrição das ferramentas, porque... É engraçado, é uma história que eu construí com uma agência de comunicação para criar aqui um momento criativo. Está bem, assim com um ar muito, que chata, para que é que esta me deu outra hipótese? E depois eu pensei, olha, vamos fazer uma coisa. Percebi que estava a ser chata, porque quem trabalha como eu percebe-se tudo. Esta varanda mágica não esconde nada. E eu disse, olha, vou deixar ali a porta na entrada, assim senta-se na entrada. Já pode sair rápido. Mas quer dizer, já começo visto, estava quase no início. Foi um hotel ali na zona do Algarve,
já comecei isto um bocadinho carente, não é? Já havia uma pessoa que não me queria. E a equipa era pequena, eram para aí uns 10. E depois no fim, quando ele ficou até ao fim e me veio abraçar, Olha. não consegui evitar, não é? Comecei a bater a castanhola. Mas também é giro ver essa Obrigada, transformação. não é? Obrigada por ter ficado. E ele, peço desculpa, se calhar eu estava um bocado chateada. Eu, ok, tudo bem. Mas tu achas que as pessoas têm também essa resistência um bocadinho porque não trabalham os seus questões, os seus quês, inclusive as suas crenças interiores, todas essas pedras ou coisas que vão na nossa mochila, que nós levamos todos os dias, se calhar essa resistência vem muito porque as pessoas não lhes apetece remexer na terra e ver o que é que lá anda, não é? Não será por E a aí. Joana há bocadinho, não é? Trazer as coisas cá Ao para de cima. Pois, eu acho que é por aí. Porque também, não sei. Era isso que eu estava a perguntar no princípio, se achavas que havia muita aceitação pelas pessoas. Por um lado deves sentir muita, por outro lado também muita resistência. Deve ser um misto. Não sei qual será a percentagem. Se há mais a favor ou mais resistentes. É como te disse há bocadinho de agora ser dia e daqui a bocadinho ser noite. Pois, varia. Também depende da maneira como eu interpreto. Porque se Pois. eu costumo dizer que a viagem mais curta que nós fazemos é da cabeça para o umbigo e do umbigo para a cabeça. É a viagem mais curtinha do universo. Se eu também estiver a puxar tudo para mim, para as minhas carências, quer dizer, as pessoas Pois, podem não ter tudo vontade de é. me ouvir. Não é? Pois. Também estou a puxar um bocadinho, se calhar é um dia que estou mais frágil. Eu não tenho que puxar isto para mim, tenho que puxar isto para o propósito. E às vezes Pois. pego na casca da banana ali logo à entrada. É um bocado a conversa que nós tivemos com o Vasco. Tu descobriste o teu propósito e segues o teu propósito. Eu acho que essa é uma descoberta que nem toda a gente consegue fazer ou encontrar. É espetacular. Eu acho isso. Mais uma vez, é começar, não é? É ir experimentando coisas que são. A Vera usou muitas vezes a expressão de foi uma brincadeira, foi uma ideia que surgiu, estava noutra reunião. Mas esta sensação de levar a vida mais como uma brincadeira e não apenas como coisas aborrecidas, perceber quais são as coisas que nós fazemos como uma brincadeira e perceber se elas efetivamente podem ter um impacto na vida das outras pessoas e casar aqui esta sensação de diversão a fazer alguma coisa com o serviço a alguém, a criação de valor e de impacto na vida de alguém. Gosto muito desses dois fatores nesta equação. E a vida pode ser divertida. A pessoa pode trabalhar de forma divertida, não tem que ser só um peso ou só uma coisa Agora difícil. buscar uma frase da Mafalda Capitão, a vida pode ser leve. A vida pode ser leve, exatamente. É giro. Muito bem. Olha, eu não sei, eu acho que já vamos aqui com uma Eu já me almofada de sinto ar mais fresco. leve só desta conversa, é incrível, por acaso. Ai, eu também estou contente do nosso novo negócio. Temos que andar com Eu isso. adoro. A brincar, Exatamente, vamos andar com timeline. isso. Estás disponível, eu gostei Boa dessa. ideia. Bom, eu tenho É um giro. fornecedor de camisolas e t-shirts, portanto é só mesmo Olha. escolhermos e avançamos. Ótimo. Eu tenho um software no meu Contem coche. comigo para vos procurar, que eu sou um bocadinho. Quando me surge assim, é que acho que faz tanto sentido. Parece Imagina para os adolescentes, não é? É. Uma frase da Joana e por baixo a parte cardíaca da Isabel. Nós podemos criar mesmo uma coisa que chega ao coração das pessoas. Sabes que quando aquela marca de cervejas fez aqueles rótulos com aquelas frases, nós distribuímos umas cartas com frases ou com palavras, não é frases. Neste caso é palavras tipo encontra-te, explora, escuta, descobre. E quando eu vi isso nas cervejas, pensei, ai, como é que não me lembrei disso? A ideia era tão boa. Eu acho que realmente, enquanto houverem palavras, o mundo não acaba. E o impacto que isso teve. Era engraçado como toda a gente que bebia. Havia sempre um motivo de conversa com a cerveja que calhava. Uma das cartas Muito que giro. mexeu muito com a palavra desculpa, porque entretanto depois a dinâmica era cada um tirava uma carta ao calhas e tinha que dar a carta a alguém. Então, quando tu vias, imagina, um participante a tirar a palavra desculpa e depois a fazer o que eu fiz naquele dia, a bater as castanholas e a dizer, olha, pedia desculpa a toda a gente e também me pedia a mim. E se isto não é uma viagem de foguetão, o que é? Isso é espetacular. Ouviu aquela palavra, perguntou-se a si próprio o que é que isto desperta em mim, aproveitou para pedir desculpa a toda a gente e à própria pessoa. É o poder das palavras.
É o poder das palavras. Espetacular. Muito bem, olha, Muito bem. eu saio daqui já com... É mesmo, é isso. É a capacidade que a pessoa tem. Eu agora estou com uma prima minha, outra prima minha, porque elas são minhas primas, nós somos 3 primas, que é psicóloga, e estamos aqui a magicar uns livros por causa de... para miúdos, um bocado com vários temas interessantes. E andamos sempre nesta coisa de ela vai escrevendo, eu vou fazendo, não sei o quê, mas andamos assim um bocado... não é a adiar, mas sem tempo. Mas agora só por causa disto eu já disse. Tenho mesmo que pôr isto em prática porque as coisas têm que acontecer. É isso. Já saio mais motivada. Muito bem. Bem, força, Isa. Estás aí? Não, ia dizer, estava só ainda a respirar fundo e a absorver isto que estava a sentir e aqui cheia de... Normalmente nem pego nos cadernos a anotar ideias e estava aqui já cheia de ideias. E, Sim, é portanto, espero que este contágio positivo, este impacto positivo da nossa Vera Machás, que se sinta também do lado de lá. Sim, mas tu trouxeste esta energia. A vibração, depois, a vibração. É isso, que depois ativa a vibração à volta. Portanto, esperemos que essa vibração tenha chegado também ao lado de lá a quem nos ouve. E acima de tudo, Vera, como é que as pessoas te podem encontrar também, se quiserem participar nas tuas através do Instagram, também. é através do nosso site, através do LinkedIn. Oficinas com Nós 2 vamos F, sempre avisando quando fazemos estes laboratórios de emoções e os temas que vamos desenvolvendo. Avisa no Instagram? Desculpa? Avisa no Instagram essas... Sim, há uma pessoa que toma conta das redes, que é a Inês, e também o LinkedIn e o nosso site, porque eu não tenho uma relação muito próxima com o telemóvel. Ainda bem. Outro dia, aquele contador de uma semana deu 1h12. Aí é espetacular. Bem, isso é incrível. Isso é de tirar o chapéu. Muito Mas bom. não tenho mesmo, porque sinto-me verdadeiramente. Eu costumo dizer aos meus filhos: olha, meus queridos, o tempo que vocês estão no telemóvel, a vossa criatividade fica do tamanho do telemóvel. E não é simpático para as pessoas da minha família e para os meus amigos, porque às vezes ligam para outros para tentar falar comigo. Ainda ouço, e se os teus filhos partem a cabeça na escola, mas eu também parti a cabeça na escola e a minha mãe foi-me lá buscar. E tu, como é que... Desculpa, eu sei que íamos acabar, mas eu agora tenho que fazer mais uma pergunta. Como é que tu lidas... É sempre a mesma coisa. Mas como é que lidas com isso, com a tecnologia, com os teus filhos? Eles têm telefone? Não, a minha filha tem por questões de eu poder ir buscá-la à escola. Que idade é que têm os teus filhos, Vera? A Maria Antónia tem 11 anos, só tem telemóvel desde que foi agora para a escola nova e porque temos que ir buscá-la e porque, ao contrário do que parece, eu tenho muito mais tempo do que se possa imaginar, porque tenho mesmo tempo e para as minhas prioridades tenho mesmo tempo. Isso é fundamental. Senão não conseguia estar como estou, que não é nem melhor nem pior do que antigamente, mas é mais organizada, porque eu não tinha agenda na altura em que estava no Bengaleiro. Portanto, isto teve que ser, eu tive que me educar e continuo a educar-me, porque ainda tenho muitas coisas para melhorar, mas de facto o tempo não me rouba tempo. Ou quando ele me começa a roubar tempo, eu sinto fisicamente. Outra frase: o tempo não me rouba tempo. Oh, Joana, diz ao teu amigo das camisolas que podemos ter um tema por cores. Agora, Obrigada às emoções. A frase "a vida acontece" tem que de alguma forma, porque não aqui da parte da frente. Porque para mim, se eu tivesse que escolher 3 frases potentes que eu ouvi ou li, podem ter a certeza que era o vosso podcast. Porque isto é diário, a vida acontece. A vida acontece. Surgiu da forma mais fluida que se possa imaginar. Por acaso foi a cocriação mais natural de sempre. A gestão na brincadeira também. Foi um bocado na brincadeira. Olha. A gestão que faço não é... A gestão que faço não é rígida, mas é para eles perceberem que há muita coisa... Para os pais que estão a ouvir, e eu estive no auditório da EDP com o Marcos Pianger, e ele disse uma coisa muito importante em palco, estávamos os dois a conversar, que é: os pais têm que perceber que os telemóveis e os iPads são formas de abandono. E quando nós, que todos queremos ser bons pais, ouvimos esta frase, há um clique cá dentro que já olhamos para ele e pensamos, é muito mais fácil eles estarem ali. Agora também é difícil proibi-los. Portanto, como dizia a Isabel, uma palavra que eu conheço umas vezes bem, outras vezes muito mal, o equilíbrio.
não é? Mas é uma questão complexa. 40, a magia do 40, onde é que fica isso? Porque nós não podemos proibi-los. Não, pois não, claro que não. Os meus são, o Pedro tem 14, a Maria tem 12 e a Marta tem 9. E o Pedro e a Maria já têm telefone porque vão a pé para a escola e tudo mais, e pronto, eu gosto de alguma forma, mas acho que é uma guerra ingrata porque é difícil, é muito difícil É voltar e à aos medida. Nokias 3210. Epá, é isso, eu disse à minha filha Marta, a Marta já lhe disse, tudo bem, ela depois daqui a 2 anos vai também para a escola, mas eu não lhe vou dar um telemóvel como dei aos miúdos de smartphone, não vou dar, vou dar um telefone destes que faz chamada e recebe, manda mensagens, porque no fundo é isso que a pessoa precisa, porque eu sinto uma dificuldade nesta gestão e pronto, tinha curiosidade para saber como é que tu tendo essa capacidade, exato, de não O ligar Instagram trazia muita angústia. Era o Pois, que eu é ia dizer, isso. mas isto não há de ter sido Sério, uma tu consciência que meteres tiveste sempre. tu meteres Foi um algo post do teu casamento que tem dias bons e dias maus e toda a gente ligar e meteres outro que vais fazer o coração com pernas para crianças invisuais e a discrepância que existe, o que interessa naquela montra, aquilo do ter e não ser, eu comecei a ficar com uma angústia e entreguei a uma pessoa espetacular, que é a Inês, que me faz as redes, e a mim despertava-me desconforto, principalmente pela desigualdade. Pois. Esta coisa dos Da meus realidade. não é? Porque é que se as minhas amigas vão à neve, eu ainda não fui à neve? Pois. Não é? A comparação, lá está. É a comparação. E Comparação porque é que eles constante. aqui, e aquelas pessoas que me diziam, aquele casal que tem, estão sempre. Isso não existe. Para mim, o Instagram, que eu agradeço por tudo o que faz para que a oficina chegue mais longe, pode ser muito perigoso, principalmente para os meus adolescentes. Atenção que os isso. Eu uma vez escrevi uma carta para a Google, que nunca me respondeu, que era, por favor, 0 julgamento, 0 likes. O que é que interessa aos seguidores? Concordo. Porque tantas vezes os seguidores são seguidores porque querem procurar qualquer coisa de errado para depois te minorizarem, para seguirem. Quem são os seguidores? Quem são? O que é que te importam na vida? É o que eu estou sempre a dizer. O que é que importa? É curioso isso. Eu faço bolos e tenho uma página já com bastantes seguidores e whatever. Pronto, a nível de trabalho é uma ferramenta de trabalho. E os meus filhos, os meus bolos dos meus filhos são sempre bolos incrivelmente fantásticos porque, pronto, é o que eu faço. De alguma maneira eles têm que ser especiais. Mas o que me cansa às vezes é que eles querem porque querem que eu publique o bolo deles e ficam a ver quantos likes é que tiveram, é que teve o bolo deles. Mas o que é que isso interessa? Eu nem sequer ponho lá, eu tiro a opção dos gostos, eu não quero, porque eu digo, o que é que isto importa? Oh mãe, é só para ver quantos é que teve. Mas o que é que isso interessa? O que é que isso te faz mais feliz? Portanto, é uma luta que eu tenho também, eu concordo em absoluto contigo, Vera, acho que não devia haver gostos, não devia haver seguidores, não devia haver nada. Quem quer ver, vê, quem não quer, não vê, pronto, fim. Até comentários. Nós adolescentes é muito angustiante. Pois eu, se fosse adolescente e se há 30 anos houvesse o Instagram, não tinha corrido muito bem para o meu lado. Não é? Não achas? Eu às vezes digo difícil, isso. Sim. Porque nós vivemos... Já é difícil por si, não é? Quanto mais com estas camadas de competição e comparação e idealização. E palpável, porque tu vês, não é? Sim, é isso. Que tu vês o alcance das coisas que tu pões. É muito assustador. É super assustador. Bem, mas isto dava uma conversa para todo um outro episódio. Vamos, Maria Joana. Sim, vamos a isso. Estávamos a dizer, esperamos que tenham ficado com esta boa energia. Agora descemos um bocadinho, mas vamos voltar. Oficina com 2 Fs, não é? É isso, a oficina com 2 Fs só para subir a nossa vibração outra vez. Acabei por tatuar a oficina com 2 Fs. Off de desligar. Depois olho para aqui e penso assim, é preciso ter lata. Muito bom. Muito bom. Eu não tinha feito esse paralelismo com o off de desligar. Porque às vezes não desligo e tenho aqui tatuado e penso assim, bom, para ter isto tatuado eu tenho que desligar. Depois olha, também essa parte que é isso. Das 4. Eu identifico-me também muito com o que estavas a dizer dos teus tempos de bengaleiro, de não teres agenda, não é? Eu mesmo agora para conseguir dizer, foi tipo uma gincana para às vezes encontrar estes buracos. Nem sempre tenho tanta disponibilidade quanto acredito que deveria garantir que tenho. E é tudo um problema meu, não é? Mas
Mas um dia Mas de se cada calhar vez, tens mais do que imaginas, caminho porque, faz olhas, caminho. porque a tendência de nós olharmos para nós próprios é sempre muito mais Exigente. crítica com os Autocrítica, outros. não é? Porque Sim. se eu um dia te disser, nós vamos nos sentar às 4 brevemente por causa do nosso novo negócio, mas se eu te disser assim, olha Isabel, se fosse eu a dizer-te o que é que tu fazes, tu dirias, uau! Imensa coisa. Só que como eu inventei um síndrome na oficina logo no início, que se chama o síndrome do chicote. Nós mulheres somos espetaculares. Nós mulheres, entre a celulite e os desgostos de amor e as traições e o que é que podíamos fazer e não fazemos, o chicote anda connosco. Isso é verdade. Nós somos muito exigentes, é um exagero. Para quê? Mas é muito. Isso é o Depois síndrome muito do chicote. generosas com as amigas, que eu acho que isso é que é bom. Sim. Não é? O exercício pode ser para quem nos está a ouvir. E se tu dissesses o que tu sentes, e se fosse uma amiga a dizer exatamente igual, o que é que tu lhe responderias? Depois nós dizemos, por favor, não penses nisso, então, mas porquê é que estás a olhar para ti dessa maneira? Mas não o fazemos connosco. Connosco, Eu não faço, sim, ainda é hoje verdade. gostaria imenso de lá chegar, mas nesta vida não me parece. Nunca digas nunca. Exato. Outra frase. Nunca digas nunca. Ai, meu Deus. Estou a adorar este brainstorming. Muito bom. Muito bom. Mas Bem, vá, não percam o tem de próximo ser, episódio, não é? porque nós também não. Nós também Nem não. sempre com a Vera entre nós, mas quem sabe mais vezes. Sim, Obrigada, obrigada, foi Vera. Foi mesmo especial. muito No bom. dia 2, eu estar a falar com vocês foi muito, muito especial. Obrigada. Vai ser um Ai, marco sim, na minha senhora. vida pessoal e profissional. Obrigada a nós. Bom, Obrigada. nós foi muito bom Muito também. obrigada. Beijinhos. Pronto, e nós Aos nos nossos vemos para a semana. ouvintes. Voltamos para a semana. Exatamente. Adeus e um queijo. Até para a semana. Obrigada, Vera. Até para a semana. Beijinho, Obrigada, obrigada. Obrigada, Vera. Vera. Até breve. Beijinhos.